Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os diagramas TTT. O que é diagrama TTT? Tempo, temperatura e transformação. Isso são os 3 T's aí do diagrama, tá? Então, tempo, temperatura e transformação. Ou seja, a gente vai entrar nos tratamentos térmicos, né? Que são uma parte importante da nossa disciplina. A gente vai ver hoje com os tratamentos térmicos como é que a gente consegue mudar propriedade mecânica de aço só com aquecimento e resfriamento. Essa não é a nossa única aula de tratamento térmico. Hoje a gente vai só ver o diagrama, né? Depois eu falo do tratamento em si. A gente chama isso até de austenitização, que é o momento em que eu passo todo o meu carbono e todo o meu ferro numa solução sólida. Ou seja, a partir daí, o que eu fizer é que vai gerar a minha microestrutura final nesse tratamento térmico, tá? Por isso que a gente sempre vai partir da austenita. Então, isso é uma condição que não dá para sair. Então, por exemplo, se você tem um aço, que ele está mais mole, e você quer fazer uma têmpera para endurecer, a gente vai ver agora, daqui a pouco, como é que a gente faz têmpera, né? E você não aquece até a temperatura de austenita, você não consegue transformar, tá? Então, eu preciso fazer com que todo esse carbono e todo esse ferro que estão na minha temperatura ambiente, na condição, seja lá qual for, de perlita, de ferrita, de cementita, passem para a condição de solução sólida, tá? Então, eu preciso dele em solução sólida. Austenita. Muito bem. E aí, gente, vocês vão ver, e a gente viu isso na aula de laboratório também, que dependendo do jeito que eu resfrio, eu vou ter uma microestrutura diferente. E essa microestrutura diferente, ela está diretamente relacionada ao tempo e à temperatura que eu resfriei, né? Ou a condição térmica que eu dei na hora desse resfriamento. Como é que eu resfriei isso? Está diretamente ligado a isso. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar para vocês resfriamento lento, moderado e rápido. Ainda não vou falar quanto é que é esse lento, moderado e rápido. A gente vai chegar nisso mais para frente, tá? Essa lento quando? Quanto? 1 hora ou 1 mês? Né? O que é lento? A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas agora, só para a gente entender o que vai acontecer. Então, quando eu tenho um resfriamento lento, e aqui eu estou considerando lento, o resfriamento que acontece lá no diagrama de fase. Ou seja, é o resfriamento mais lento que eu consigo fazer. É o resfriamento em que eu faço com que a difusão do carbono aconteça, e a difusão dos átomos também, não só os intersticiais, mas como os substitucionais também, como o ferro, aconteça da melhor forma possível, tá? Se a gente estiver falando ainda do nosso aço eutetoide, que é o nosso 1080, quando eu fizer esse resfriamento, a gente já viu que eu vou ter lá 100% de perlita. Ou seja, a ferrita, a austenita, que era CFC, né, conseguiu se transformar numa estrutura CCC, que é a ferrita, e mais uma microestrutura ortorrômbica, né, um reticulado ortorrômbico, tá? E formou a minha perlita. Muito bem, se eu fizer um resfriamento um pouco mais rápido, mas ainda com difusão, isso que é importante, eu também vou formar ferrita e cementita, só que eu já não tenho mais aquele formato lamelar que eu tinha aqui quando eu fiz a perlita, né? Eu vou começar a mudar essa disposição da microestrutura. E aí eu vou formar o que a gente chama de bainita, a gente vai ver lá para frente como é que é essa microestrutura. Ela já é bem mais resistente do que a perlita, mas tem menos tenacidade e dutilidade, tá? E se eu fizer um resfriamento tão rápido, tão rápido, tão rápido, que eu não deixo ninguém difundir, e aí vocês vão ver que esse tão rápido, tem várias formas de ser, né? E vai depender para cada aço. Às vezes, o que é rápido para um aço não é rápido o suficiente para o outro. Por isso que a gente tem que entender esses diagramas que a gente vai ver hoje, que são os diagramas TTT, tá? Mas o que é importante entender é o seguinte, para esse aço, tem que ser rápido o suficiente para não ter difusão.
que vai acontecer aqui? Eu não consigo mais fazer com que o carbono saia de dentro da minha austenita e forme sementita. Não consigo mais, porque não teve difusão. Então, eu formo outro tipo de solução sólida, que é chamada de martensita. E aí, vocês vão ver que é ela que deixa a estrutura extremamente resistente mecanicamente, extremamente dura, mas também extremamente frágil. Tá? A estrutura martensítica, normalmente, não tem regime plástico, só tem regime elástico, aços com estrutura martensítica. Tá? Então, a gente vai verificar agora como é que acontecem essas transformações. E como é que, o mais importante, né? Não só como é que acontece a transformação, mas como é que eu posso fazer na prática, qual a temperatura e qual o tempo que eu tenho que deixar o meu aço dentro do forno ou resfriando, para que eu consiga obter essas microestruturas que me interessam com a propriedade mecânica que me interessa. Tá? Muito bem, então, antes de mais nada, vamos entender os nossos diagramas TTT, tempo, temperatura, transformação, né? Como é que a gente constrói esse diagrama TTT? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, ele é um diagrama construído empiricamente. O que quer dizer isso? Ele não é teórico. Alguém teve que fazer tudo isso que eu vou mostrar agora para vocês, para a gente conseguir construir cada diagrama. Outra coisa importante, diagrama TTT, ele é único para aquele aço. Trocou de aço, trocou de diagrama, tá? Então, cada aço tem o seu diagrama específico. Não tem dois aços com o mesmo diagrama. Eles podem ter diagramas próximos, mas não é o mesmo diagrama, tá? A gente vai ver que muda a temperatura, muda o tempo, muda um monte de coisa no diagrama. Muito bem, então como é que a gente constrói um diagrama? Então, vamos imaginar lá que eu tenho o meu aço 1080, que é o aço que a gente está pensando nele agora. Eu quero fazer um diagrama TTT para esse meu aço 1080. Então, eu pego vários corpos de prova, vamos lá, pegar uns 50 corpos de prova, tá? 50 corpos de prova desse aço 1080. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que colocar eles no forno para todos eles chegarem na temperatura da austenita e homogeneizar nessa temperatura. Então, uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Quando eu faço um tratamento térmico, eu tenho que saber também quanto tempo eu deixo ele no forno para conseguir fazer com que toda a minha microestrutura vire austenítica. Então, se eu estiver tratando termicamente um parafuso, ou se eu estiver tratando termicamente uma pá, uma turbina, ou um eixo de comando de válvula, que é 10 vezes, 20 vezes maior que o parafuso, o tempo que eu tenho que deixar no forno é outro, tá? A gente vai ver isso mais para frente. A gente chama isso de tempo de encharque, mas a gente vai ver isso mais para frente. De qualquer forma, vamos imaginar que eu coloquei lá os meus corpinhos de prova, todos os meus corpinhos de prova, e eles estão todos com a microestrutura homogênea, ou seja, 100% de austenita, tá? Muito bem. Aí, na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou ter que escolher uma dada temperatura. Então, vamos imaginar lá que eu escolhi a minha temperatura de 705 graus. Essa temperatura aqui, gente, é para fazer um pedacinho da curva só. Para eu fazer uma curva inteira, vocês vão ver que eu vou ter que ter várias temperaturas. Então, isso que eu estou fazendo para 705, eu vou ter que fazer para 710, para 600, 650 e assim vai, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar eles daqui e rapidamente vou colocar num outro forno nessa temperatura de 705. Vocês vão ver que eu uso esse termo aqui, ó, banho de sal. Eu vou mostrar, na aula que vem, eu mostro para vocês um vídeo de como é que é isso feito na prática, né? Mas, basicamente, o que é um forno com banho de sal? Ele é um forno, muitas vezes ele é chamado de forno poço, em que dentro desse forno eu tenho um sal fundido na temperatura que eu quero. Então, é claro que este forno ele tem um aquecimento, né? Normalmente ele tem um aquecimento elétrico, mas lá dentro, para eu conseguir manter a temperatura dos meus corpos de prova, ele tem um banho de sal fundido. É quase como se fosse uma areia movediça, só que ela é mais líquida um pouco, tá?
Dá para fazer tratamento térmico com forno igual o forno do fogão, do forno da casa da gente? Ou seja, com uma atmosfera não controlada ou com um meio gasoso simplesmente de ar? Dá, mas a chance de você oxidar esse teu corpo de prova é muito grande. Porque a gente está falando aqui de temperaturas altas. Então, se eu pegar o aço e colocar ele a 800 graus num forno que não protege ele, eu vou oxidar esse meu corpo de prova com muita rapidez. Então, normalmente, para a gente conseguir manter essa temperatura homogênea e proteger o corpo de prova, a gente acaba colocando ele mergulhado nesse banho de sal fundido, tá? E aí, então, primeiro eu mergulho ele lá para transformar ele em austenita. E aí, rapidamente, eu tenho que tirar ele de lá e colocar ele num outro banho de sal fundido a 705 ou na temperatura que eu for estudar. Como é que a gente faz isso? Normalmente a gente faz isso com uma ponte rolante, né? Principalmente se a peça for grande. Uma ponte rolante é um guindaste, que ele fica dentro da empresa, né? Fica dentro do galpão. Normalmente ele corre pelo teto, eu mostro isso para vocês também, para quem nunca viu uma ponte rolante. Nas próximas aulas eu consigo pegar vídeo para vocês. Então ele rapidamente consegue tirar de um lugar e passar para o outro, tá? Muito bem. E aí ele vai pegar esses 50 corpinhos de prova e vai deixar lá dentro até homogeneizar a microestrutura. Muito bem. E aí o que eles vão fazer, gente? Olha lá. A gente vai tirar um corpinho de prova por vez num dado tempo e vai resfriar ele rapidamente, tá? A gente tem várias formas de resfriar para a gente poder parar a transformação. Então, o que aconteceu? Aqui ele tinha austenita, aqui a 705 começou uma certa transformação de austenita, que no caso aqui é para perlita, tá? Mas dependendo da temperatura poderia ser para outra fase. E o que a gente vai ver então é o seguinte, em função do tempo, nessa temperatura de 705, quanto que eu vou transformando em função do tempo? Então, por exemplo, se eu deixar 5,8 segundos, eu consigo transformar 10% de perlita. E o resto eu não consegui transformar. Se eu deixar 19, ó, já consegui transformar 35%. E por aí vai. E aí eu vou vendo que, ó, só vou conseguir transformar 100% se eu deixar o meu aço no forno a 705 graus por pelo menos 66 ou 67 minutos. Tá? Se eu não deixar esse tempo, eu não vou conseguir 100% de transformação. Então, a gente vai conseguir com isso um pedacinho, uns diagramas mais simplificados, onde eu tenho, por exemplo, para esse meu aço 1080, tá? Para esta temperatura 705, a porcentagem de perlita em função do tempo. Então, eu sei que, ó, aqui eu começo com 0% de perlita, tá? Depois de 5,8 segundos, eu já tenho uma pequena quantidade de perlita formada, e assim vai, tá? Em 22 aqui eu devo ter metade da perlita formada, até que em 67 eu tenho 100% da perlita formada. Tá? Então, isso vai acontecer para esse aço nessa temperatura. Se eu mudar de aço ou se eu mudar de temperatura, já muda tudo. Tá? Então, olha lá. O que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou ter que fazer isso para todas as temperaturas. Desde a temperatura ambiente até a temperatura antes da temperatura de austenitização. Então, pelo menos até uns 780, 750 graus, eu vou ter que fazer isso daí. E aí a gente percebe o seguinte, dependendo da temperatura, eu demoro, por exemplo, um tempo diferente para conseguir 100% de perlita. Então, aqui para 600 graus, eu consegui 100% de perlita aqui, ó, né? Para esse tempo. Para 650, eu já vou precisar de mais tempo. E para 675, eu vou precisar de mais tempo ainda, para conseguir transformar 100% de perlita. Tá? Muito bem. Então, eu vou fazer isso para todas as temperaturas, vou ter um monte de curvinhas aqui. Agora, o que eu vou fazer? Olha lá, prestem atenção no que eu vou fazer aqui. Aqui,
eu tenho o gráfico como eu tinha antes, ou seja, a porcentagem de perlita em função do tempo e aqui no meio a temperatura, me dizendo quanto que transformou, né? O que eu vou fazer, gente? Eu vou trocar aqui, ó, vou pôr a temperatura aqui para fora e vou pôr a porcentagem de perlita aqui para dentro. É isso que eu fiz. Então, vamos ver como é que a gente enxerga este gráfico. Olha lá, que já é um pedacinho do nosso gráfico TTT. Então, olha como é que a gente enxerga ele. Então, vamos lá. Estou trabalhando na temperatura de 675. Então, o que eu faço? Eu vou lá e vou colocar uma linha aqui no meu 675 para ficar claro que eu estou trabalhando nessa temperatura, tá? Ficou meio torto aí, mas vocês entenderam. Na temperatura de 675. Tudo bem? Então, vamos lá. Nesse meu gráfico novo agora, eu tenho temperatura em função do tempo e a quantidade de perlita vai aparecer aqui no meio do meu gráfico, tá? Então, olha lá, o que vai acontecer? Ó, este ponto aqui é onde começou a reação. É onde eu tinha 0% de perlita, eu só tinha austenita, que ainda não tinha transformado, mas estava começando a transformar. Este meu ponto está aqui, tá? Esse meu ponto aqui é onde eu tinha metade da austenita transformada em perlita. É essa minha linha azul aqui. E esse meu ponto aqui é onde eu tinha 100% de transformação. É esse meu ponto verde aqui, tá? Agora, gente, eu fiz isso só para 675. Mas eu vou ter que fazer isso para todas as outras temperaturas, ó, como a gente viu antes, tá? E o que vai acontecer? Para cada uma dessas temperaturas, cada início desse daqui vai ter um espacinho desse nessa curva vermelha. E cada final aqui vai ter o pontinho dele nessa curva verde. Isso quer dizer o seguinte, gente. Essa curva vermelha, ela indica o início de transformação. De transformação do quê? Início de transformação. De quem? De austenita em perlita. Tá? Agora, só em perlita, nesse pedaço aqui de cima, sim. Então, vamos falar assim, de austenita em alguma coisa. Nesse caso aí, para essa temperatura, é perlita, mas pode ser outra fase que a gente encontra. Tá? Essa linha azul pontilhada aqui, ela vai me indicar 50% de transformação. Tá? E essa minha linha verde aqui vai me indicar o final. Final da transformação de austenita em alguma coisa. Tá? Ela vai me indicar o final de transformação da austenita em alguma coisa. Então, olha lá. Se eu vier aqui nesse gráfico agora e falar assim, bom, eu quero saber, então, como é que aconteceria o início e o final da transformação da perlita aqui, da austenita em perlita, se eu tivesse aqui a 600 graus? Ó, aos 600 graus muda tudo, né? Se a 675 eu estava neste ponto aqui, ó, agora, a 600 graus, eu estou nesse ponto aqui. Aqui já começa a transformação, tá? E se eu precisava fazer um tratamento aqui a 675, eu precisava fazer um tratamento com este tempo aqui, agora eu não preciso mais, ó, 10 segundos já resolve meu problema. E eu vou obter 100% de perlita. Então, o que essa curva vai me dizer na prática é o seguinte, depois eu tirei, meu aço estava austenitizando no banho de sal. Depois que eu tirei ele daqui e coloquei ele aqui para fazer o tratamento térmico, quanto tempo eu preciso deixar ele nessa temperatura para eu conseguir obter 100% da microestrutura que eu quero? É isso que ele me diz. Então, é o que na prática a gente consegue fazer para obter a microestrutura que a gente quer obter. Deu para entender isso, gente? Ficou claro? Sim? Então tá bom.
Então, olha lá. Aqui a gente consegue ver esse pedacinho ali, né? Então, aqui eu troquei, coloquei para 625, ó. Em 625, aqui eu tenho o início da transformação. Então, basicamente, eu tenho só austenita. Aqui no meio eu tenho 50%, né? E aqui, depois que eu passei da parte verde, eu tenho 100% de perlita. Tá? É claro que essa curva, ela não tem só perlita, né? Que perlita é quando eu tenho bastante difusão de carbono. Eu tenho resfriamento lento, eu tenho bastante tempo para esse carbono difundir. Eu tenho também as outras fases. Então vamos ver o que acontece com as outras fases. Olha lá. O que vai acontecer? Todo diagrama TTT, gente, ele vai ter essa cara aqui em C, terminando aqui embaixo retinho, tá? Essa cara do diagrama, ela é muito parecida para todos. Às vezes tem alguns aços que tem uma segunda barriguinha aqui no meio, né? Um segundo cotovelo aqui na região da bainita. Mas eu vou mostrar para vocês vários diagramas dos aços que a gente usa mais comercialmente, né? Que vocês vão mais encontrar na vida profissional de vocês. O que é importante a gente entender é o seguinte: cada aço tem sua curva, isso a gente não pode esquecer, tá? Então, essa curva aqui é para o aço 1080. Nas próximas aulas, eu vou colocar outras curvas para vocês verem que muda tudo. Muda a temperatura, muda o tempo, muda tudo. O que não muda, gente? As microestruturas que a gente obtém ao longo dessa curva, tá? Então, deste lado aqui, eu sempre tenho a minha austenita, tá? Não transformada, porque em algum momento, nesse diagrama, o tempo vai passar, né? Porque a gente olha esse diagrama como se ele fosse uma coisa estática, mas se a gente estiver pensando que a gente está lá na empresa, que a gente colocou uma peça no forno, o tempo está passando, né? Então, em algum momento, essa austenita vai se transformar em alguém. Não sei quando, mas ela vai se transformar em alguém, tá? Aqui em cima, e eu costumo fazer essa divisão aqui, ó, nesse cotovelo da curva aqui, o que tiver aqui para cima é a nossa perlita. Tá? Olha lá, ela precisa de muito tempo e ela precisa de temperaturas altas para acontecer. Por quê? Porque eu preciso ter difusão. Se eu não tiver difusão, eu não consigo ter perlita. Tá? No meio do caminho aqui, eu tenho a minha bainita, ó. É aquela que é moderada. Então, a bainita, ela vai acontecer em temperaturas mais baixas da temperatura da perlita. Por quê? Porque eu não preciso de tanta difusão como eu preciso na perlita, tá? E aqui nesse canto, eu vou desenhar aqui para vocês entenderem, ó. A curva continua para cá. Aqui é a minha curvinha vermelha. Aqui é a minha curvinha de 50%. E aqui a minha curva verde, aqui em 100%. Esse diagrama não tem 100%, mas deve estar mais ou menos por aqui. Tá? E aqui eu vou obter quem? A minha martensita. Aqui embaixo, ó. Martensita. Ou seja, para eu obter martensita, eu vou ter que cortar a curva aqui, ó. Aqui é o início da martensita. E aqui é o final da martensita, tá? Vocês podem chamar de MI também. A gente chama MS porque a gente chama de M-start. Mas pode chamar de MI também. MI, MF. M início e M fim da martensita. Martensita é início e fim. Tá? Que é a continuação da curva. Então, olha lá. Encontrei as 3 microestruturas que a gente estava vendo. A perlita, que tem bastante difusão, que está aqui em cima. A bainita, que está aqui no meio do caminho. E a martensita, que está aqui embaixo. Tá?